estelionato precisa ou não de representação da vítima? O crime de estelionato está previsto no artigo 171 do Código Penal e, com relação à ação penal, houve uma modificação introduzida pelo pacote anticrime, que é a Lei 13.964 de 2019. Em regra, as ações penais, elas são públicas incondicionadas, o que significa dizer que o titular da ação penal, entenda-se, Ministério Público, não precisa de nenhuma autorização para deflagrar a ação penal. Evidentemente que o titular da ação penal deverá observar os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade delitiva, que é a justa causa penal. Normalmente, no silêncio da lei, é a ação penal pública incondicionada que vigora. Para tanto, basta analisar o disposto no artigo 100 do Código Penal, que estabelece: a ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido. Antes do pacote anticrime, o crime de estelionato era de ação penal pública incondicionada. No entanto, agora essa situação mudou. O pacote introduziu o parágrafo 5º no artigo 171, que determina: somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for: inciso 1º, administração pública direta ou indireta; inciso 2º, criança ou adolescente; inciso 3º, pessoa com deficiência mental; ou inciso 4º, maior de 70 anos de idade ou incapaz. Portanto, nas 4 hipóteses que eu acabei de ler previstas no parágrafo 5º do artigo 171, a ação penal continua sendo pública incondicionada. Excetuando essas situações, agora o crime é de ação penal pública condicionada à representação. Mas o que significa isso? Significa que, a partir de janeiro de 2020, será necessário a representação da vítima para que o Ministério Público possa prosseguir na ação penal. De maneira bem simples, a vítima ou seu representante legal precisa autorizar o Ministério Público para que esse trabalhe. Se a vítima não ofertar a representação no prazo de 6 meses a contar do conhecimento do fato, esse direito decairá, ou seja, ele não poderá mais ser exercido. A grande discussão que se travou com isso tudo foi a seguinte: e as ações penais que estavam em andamento antes da entrada em vigor do pacote anticrime e não tinham a representação, pelo simples motivo de que não precisava ter representação? Seria necessário agora colher a representação da vítima? A vítima teria que ser intimada para que ela ofertasse essa representação? A resposta é negativa, tendo em vista que, se na época não necessitava de representação, o ato jurídico estava perfeito e acabado. E foi justamente isso que restou decidido pela 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça aqui do Estado de São Paulo, que manteve a condenação de um homem a pena de 1 ano de reclusão em regime aberto pelo crime de estelionato. No caso dos autos, a denúncia ela foi oferecida antes da edição da Lei 13.964 de 2019, que é o pacote anticrime. E, portanto, na visão do juiz de primeiro grau, seria desnecessária a representação da vítima. Houve a interposição de recurso de apelação por parte do condenado, e na visão do desembargador Graci Neto, a condenação do acusado pelo crime de estelionato foi bem decretada e veio embasada em suficiente acervo probante. A sentença de primeiro grau ela foi mantida e a decisão foi dada por unanimidade. Quem tiver interesse, basta conferir os autos número 000786019 de 2002. Sendo assim, o crime de estelionato antes do pacote anticrime não precisa de representação. Se você ainda não for inscrito no meu canal, por favor, se inscreva e aperte o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se você já é inscrito e gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like. O nome do meu canal mudou para Simplificando o Direito.
Com isso, os vídeos terão uma abordagem muito mais ampla, abordando o direito penal comum, o direito processual penal comum, alguns temas de direito militar, vou fazer também correções de provas da ordem e de diversos concursos públicos. Mas a proposta continua a mesma, trazer o direito de uma forma simples e acessível. Somente o conhecimento liberta, e é o direito de todos conhecer a lei.